Preciso escrever para vocês um relato que me assombra até hoje. Fui contratado recentemente para trabalhar como vigilante em um galpão velho, que ficava colado a um hospital abandonado. Era meu segundo dia de serviço noturno, e dessa vez eu estaria sozinho. Achei que seria tranquilo, mas estava muito enganado. No primeiro dia, trabalhei em dupla, tudo correu bem. Mas naquela noite, fiquei só, rondando o pátio silencioso. Não havia vento, não havia trânsito, apenas o som da minha lanterna estalando quando eu a ligava e desligava. O hospital do lado parecia uma sombra viva, com janelas quebradas e corredores escuros me observando. Pouco depois da meia-noite, ouvi algo. Um som que parecia vir de dentro do hospital, um grito abafado de socorro. Achei que fosse impressão minha, mas o grito se repetiu, dessa vez mais alto, como se alguém estivesse desesperado pedindo ajuda. Meu corpo gelou. O contrato era claro. Eu cuidava apenas do galpão, não tinha que entrar no hospital abandonado. Mas como ignorar alguém supostamente gritando por socorro? Resolvi me aproximar devagar, com a lanterna tremendo na minha mão. À medida que cheguei mais perto da entrada, ouvi outro som. Dessa vez, eram correntes arrastando pelo chão, ecoando pelos corredores. O som era metálico, pesado, como se algo estivesse sendo puxado por força bruta. Meu coração começou a acelerar. De repente, uma porta bateu com força lá dentro. O estrondo ecoou pelo prédio inteiro, como um trovão. Parei imediatamente, sem saber se avançava ou voltava para o galpão. A curiosidade foi maior e dei mais alguns passos hesitantes. Foi nesse momento que senti um cheiro fortíssimo. Parecia uma mistura de carne podre, mofo e algo químico, como o hospital velho misturado com sangue. Aquele fedor invadiu minhas narinas e quase me fez vomitar. Mas junto com o cheiro, senti outra coisa. Era como se o ar tivesse ficado pesado, denso, impossível de respirar. Meus pelos arrepiaram e tive a sensação clara de que não estava sozinho. Não era alguém pedindo ajuda, era outra coisa, algo me esperando dentro da escuridão. A lanterna piscou. Naquele instante, vi algo se mover no fundo do corredor. Não consegui distinguir forma exata, parecia uma sombra alta e retorcida. Ouvi o grito de socorro novamente, mas agora soava mais perto e mais distorcido. Meu corpo não me obedecia mais. Quis correr, mas minhas pernas travaram. Foi então que senti algo gelado tocar meu ombro. Virei rápido, mas não havia ninguém. O cheiro piorou, como se estivesse respirando podridão pura. A sensação de uma presença maligna ficou esmagadora, quase palpável. Era como se algo me atravessasse com um olhar invisível. Minha visão turvou e senti o chão sumir sob meus pés. A última coisa que lembro foi o barulho de correntes se aproximando rapidamente, como se algo estivesse correndo atrás de mim, arrastando ferro. Meus ouvidos zuniram, meu corpo inteiro ficou paralisado. E então, desmaiei. Quando abri os olhos, já era manhã. Estava estendido no chão do galpão, sozinho. Minha lanterna caída ao lado, ainda ligada. O portão estava fechado como deixei, sem sinais de invasão. Conferi todo o prédio tremendo. Não havia ninguém, nenhuma porta aberta, nada que indicasse que alguém esteve lá. Mas o cheiro ainda impregnava no ar, mesmo sob a luz do dia. Era como se aquela coisa tivesse me seguido até o galpão. Nunca mais voltei a trabalhar ali. Entreguei o uniforme e disse que não dava conta do serviço. Não contei os detalhes, apenas falei que não era para mim. Até hoje tenho pesadelos com correntes arrastando e gritos distorcidos me chamando. Se alguém aqui já trabalhou em hospital abandonado, vai entender o que estou dizendo. Não era coisa de vivo, não podia ser. Aquela presença não queria socorro, queria me atrair para dentro. E talvez eu nunca tivesse voltado, se tivesse entrado. Escrevo isso tremendo, porque até agora sinto como se estivesse sendo observado. Nunca mais aceitei serviço noturno. E toda vez que passo perto daquele lugar, ouço mentalmente o som de correntes ecoando. Não sei o que era,
Só sei que era real. Terror no cemitério. Nunca fui de acreditar em histórias de terror, mas depois do que vivi, preciso desabafar. Fui contratado para trabalhar como guarda noturno em um cemitério no interior de Minas Gerais. Lugar antigo, cheio de túmulos quebrados e árvores secas. Era para ser um serviço simples, só rondas e observação. Na primeira noite foi tranquilo, silêncio total. Mas na segunda, algo diferente aconteceu. Estava sentado na guarita, olhando as câmeras e bebendo café. De repente, senti um vento frio atravessar o cemitério. Era estranho, porque a noite estava parada, sem nenhuma brisa. O vento foi seguido de um cheiro forte, sufocante. Não era cheiro de terra molhada, nem de flores velhas. Era enxofre, pesado, ardendo no nariz. Naquele instante, meus pelos se arrepiaram e o silêncio pareceu se quebrar. Peguei a lanterna e saí da guarita. O cemitério estava mergulhado numa escuridão densa, só cortada pela luz amarelada da lua. Caminhei até a parte mais antiga, onde os túmulos eram quase ruínas. E foi ali que o vi pela primeira vez. Um homem de cartola preta surgiu entre as lápides. Sua silhueta era alta, magra, completamente imóvel. A cartola refletia um brilho fraco da lua. Ele não parecia sólido, mas também não parecia transparente. Era como se estivesse fora de lugar. Fiquei paralisado. Não consegui mover um músculo. A cada segundo o vento ficava mais forte e o cheiro de enxofre mais insuportável. A figura não se aproximava, apenas me observava. Tive a sensação de que sorria, mesmo sem ver seu rosto. Minha lanterna piscou e apagou. Na escuridão, só conseguia distinguir a silhueta do homem de cartola. Ele virou lentamente a cabeça para o lado, como se escutasse algo. E então, sem dar um passo, simplesmente desapareceu. O vento cessou no mesmo instante. Voltei correndo para a guarita, o coração quase saindo pela boca. Revisei todas as câmeras, uma por uma. Rebobinei as gravações da hora exata em que vi o homem. Mas não havia nada, nenhum vulto, nenhuma presença. As imagens mostravam apenas o cemitério vazio, balançando levemente com o vento. O lugar onde juro ter visto aquele homem estava completamente deserto. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o mouse. Nunca senti tanto medo na vida. Passei o resto da noite trancado na guarita, rezando para o turno acabar. A cada vez que o vento batia, eu me lembrava dele, a cartola preta destacada no meio dos túmulos. O cheiro de enxofre ainda parecia preso dentro do meu nariz, como se tivesse ficado impregnado em mim. Quando amanheceu, pedi demissão sem pensar duas vezes. O encarregado riu, disse que já tinham visto outros vigias desistirem. Perguntei se mais alguém tinha visto um homem de cartola. Ele apenas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois mudou de assunto, como se não quisesse falar. Até hoje, quando fecho os olhos, vejo aquela figura parada entre os túmulos. Não sei o que era, mas não era humano. Era como se estivesse ali muito antes de mim e muito depois também. As câmeras podem não ter registrado, mas minha mente registrou para sempre. Escrevo isso para alertar quem pensa que vigiar cemitério é só silêncio e solidão. Existem coisas que habitam esses lugares que não aparecem em câmeras. A presença que encontrei parecia mais antiga que o próprio cemitério, e sei que, de alguma forma, ainda me observa, mesmo longe dali. Algo me perseguiu no hospital abandonado. Nunca pensei em postar algo aqui, mas o que vivi não me deixa em paz. Estava desempregado, aceitando qualquer serviço que aparecesse. Um conhecido me indicou para vigiar um hospital abandonado. O antigo vigia tinha se mudado de cidade às pressas. O pagamento era pouco, mas eu precisava. Meu trabalho era simples: andar pelo prédio à noite, apagar as luzes manualmente e garantir que ninguém pulasse os muros. O lugar era enorme, mas completamente esquecido.
Paredes descascadas, corredores vazios, cheiro de mofo. A solidão parecia esmagadora, mas eu tentei encarar com normalidade. Na primeira semana nada aconteceu. Os únicos sons eram de ratos correndo e goteiras ecoando pelos corredores. Achei que seria apenas um serviço monótono, cansativo. Cheguei até a me acostumar com o silêncio sufocante. Mas tudo mudou numa noite específica. Era por volta das 2 da manhã. Fui apagar as lâmpadas do 3º andar. O hospital estava ainda mais frio que o normal. Cada passo ecoava alto demais, como se o prédio inteiro respirasse junto comigo. De repente, senti algo mudar no ar. Sem aviso, todas as luzes se apagaram de uma só vez. Eu estava no meio do corredor, lanterna na cintura, mas ela falhou ao mesmo tempo. A escuridão foi tão absoluta que parecia sólida. Não enxergava a própria mão diante dos olhos. Meu coração disparou. Foi então que começou. Um barulho metálico, como algo pesado sendo arrastado. Depois, estalos secos ecoando nas paredes. A cada som, o frio aumentava, penetrando nos ossos. Eu me sentia vigiado, cercado por algo invisível. De repente ouvi uma voz, grossa, cavernosa, vinda de longe. Não conseguia entender as palavras, mas eram carregadas de raiva. O eco preenchia todos os corredores. Parecia que o próprio hospital falava comigo. Meu corpo travou. O suor frio escorria mesmo no meio daquele gelo. A voz se repetiu mais próxima, como um aviso, ou talvez uma ameaça. Minha vontade era correr, mas minhas pernas pesavam. Então o barulho mudou. Passos pesados, como botas batendo com força no chão. Rápidos, cada vez mais perto. Era como se algo gigantesco estivesse correndo na minha direção. O som reverberava, sacudindo meu peito. Foi instinto. Corri desesperado, tropeçando nos próprios pés. A cada segundo, os passos atrás de mim ficavam mais violentos. Sentia o chão vibrar. Era como se uma criatura enorme estivesse a poucos metros. No meio da corrida, tropecei e caí. Minha lanterna rolou pelo chão e se quebrou. Levantei às cegas com os joelhos sangrando. Estendi as mãos tentando achar a saída no breu, mas tudo parecia se repetir, como um labirinto. Os passos pararam de repente. O silêncio foi ainda mais aterrorizante. Eu ofegava, tentando não gritar. Foi quando ouvi a respiração pesada atrás de mim. Grossa, úmida, como se algo estivesse colado ao meu pescoço. Corri novamente, sem olhar para trás. A cada curva, batia nos cantos de paredes invisíveis. Gritava por socorro, mas minha voz sumia no vazio. A sensação era de que nunca encontraria a saída. O hospital parecia vivo, me prendendo de propósito. Não sei como, mas consegui chegar até a porta dos fundos. A empurrei com força e o ar da madrugada me atingiu. Caí de joelhos na terra fria, respirando como se estivesse nascendo de novo. Atrás de mim, o silêncio voltou. Nenhum passo, nenhuma voz. No dia seguinte, fui direto ao encarregado. Entreguei o uniforme e pedi as contas. Ele apenas me olhou e disse: "Você não foi o primeiro a desistir." Aquilo me deixou ainda mais aterrorizado. Nunca mais aceitei trabalho de vigia. Até hoje, tenho pesadelos com passos pesados correndo atrás de mim. Sinto a mesma respiração no escuro do quarto, como se tivesse me seguido. Não sei o que era, mas sei que não era humano. O hospital guarda algo que não deveria existir. Escrevo aqui para alertar qualquer um que pense em aceitar vigiar aquele lugar. Não importa o quanto ofereçam de dinheiro. Há coisas que não podem ser explicadas. Aquela voz ainda ecoa na minha mente. A criatura animalesca da floresta. Preciso dividir algo que nunca consegui contar pessoalmente. Trabalhei como vigilante em uma área florestal no interior, um espaço que seria transformado em condomínio de chácaras. O serviço era tranquilo: observar as câmeras de segurança, fazer rondas ocasionais e evitar invasões de caçadores. Nos primeiros meses, tudo parecia normal.
As noites eram silenciosas, só quebradas por grilos e corujas. A rotina era sempre a mesma: ficar na guarita, olhar as telas e de vez em quando andar até o portão principal. Eu até pensava que aquele seria o emprego mais fácil da minha vida. Mas em uma noite de sexta-feira, algo diferente apareceu. Na tela de uma das câmeras, percebi uma luz intensa surgindo na mata. Não era pequena como uma lanterna comum. Era tão forte que iluminava vários metros ao redor. A princípio, pensei que fosse um pescador ou caçador ilegal. Peguei minha lanterna e fui verificar. Caminhei pela trilha que levava até o rio. Quanto mais me aproximava, mais a luz parecia recuar. Era como se estivesse me guiando, me atraindo para dentro da floresta. Meu coração começou a acelerar, mas não voltei atrás. A mata estava silenciosa demais. Nem insetos, nem vento, nada, só aquela claridade viva entre as árvores. Cada passo fazia o chão ranger de forma absurda, como se eu fosse um intruso em território proibido. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Depois de alguns minutos, a luz parou. Ficou fixa em um ponto, como se tivesse me esperado. Segurei a respiração e segui em frente. Quando cheguei mais perto, vi algo que jamais esquecerei. A luz não vinha de uma lanterna. Ela saía de dentro da boca de uma criatura. O ser estava em pé, apoiado em duas patas. Era alto, talvez 2 metros, magro e musculoso. Sua pele parecia escamosa, úmida, lembrando a de um lagarto. Mas sua estrutura era parcialmente humana. Braços longos, dedos finos, garras afiadas e aquele brilho pulsando do fundo da garganta. A criatura não me viu. Estava voltada para o rio, caminhando lentamente. Cada passo parecia calculado, pesado. A luz de sua boca iluminava o caminho, como um farol vivo. O ar cheirava a enxofre e água podre. Fiquei imóvel, completamente paralisado. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não conseguia me mexer. Apenas rezava baixinho, implorando para que não me notasse. Naquele momento, tive certeza. Se olhasse para mim, eu não sairia vivo. A luz aumentou de intensidade. Por um instante, pensei que fosse virar a cabeça. Meu coração disparou tanto que doeu. Mas a criatura apenas seguiu até a beira do rio. Ajoelhou-se como se estivesse bebendo. O reflexo iluminava toda a superfície da água. Aproximei-me alguns passos sem querer e um galho seco quebrei sob meus pés. O som pareceu explodir na floresta silenciosa. A criatura parou imediatamente. Sua respiração grossa ecoou, pesada. Eu congelei, sentindo as lágrimas quase caírem. Depois de alguns segundos que pareceram horas, ela simplesmente se ergueu, virou lentamente o corpo para o rio e mergulhou sem fazer barulho algum. A água borbulhou com o impacto, mas em poucos instantes tudo voltou a ser silêncio. Corri como nunca havia corrido. Meus pés mal tocavam o chão. Cheguei à guarita ofegante, quase desmaiando. Revisei as câmeras tentando encontrar alguma prova. Mas não havia nada. A floresta parecia vazia, como se nada tivesse acontecido. Não consegui dormir naquela noite, nem nas seguintes. A imagem daquele ser ficou gravada em mim, como uma cicatriz que não se apaga. No outro dia, pedi as contas. Disse apenas que não me sentia bem naquele lugar. O encarregado não pareceu surpreso. Apenas disse: "Você não é o primeiro a desistir." Engoli seco, sem coragem de perguntar mais nada. Nunca mais voltei àquela área. E até hoje evito falar sobre o que vi. Escrevendo aqui sinto como se aquela presença ainda me vigiasse. Fecho os olhos e ainda vejo a luz saindo da boca da criatura. Ouço seus passos lentos na mata silenciosa. Não sei se era algo deste mundo. Só sei que nenhum ser humano deveria testemunhar aquilo. E eu, infelizmente, testemunhei. Se alguém aqui já trabalhou em áreas isoladas ou já viu luzes estranhas na mata, pense 2 vezes antes de ir atrás delas. Nem sempre é caçador ou pescador.
Às vezes, é algo que não quer ser encontrado. Algo me agarrou no cemitério. Trabalhei durante 2 anos como vigilante em um cemitério do interior. O serviço era solitário, mas até então tranquilo. Rondas noturnas, vigiar os portões e caminhar entre os túmulos iluminados apenas pela lua. Nunca tive medo de mortos, até aquela noite. Tudo aconteceu em uma sexta-feira, por volta das 2 da manhã. Estava caminhando como de costume, quando senti um cheiro forte de flores. Não era comum, porque naquele horário as coroas nos túmulos já estariam secas. Mas o perfume era intenso, fresco, quase sufocante. Continuei andando, acreditando que fosse apenas o vento trazendo o cheiro de algum jardim distante. Porém, quanto mais eu avançava, mais forte ficava. O odor enchia meus pulmões e me deixava tonto. Era como se eu estivesse cercado por milhares de flores invisíveis. Foi aí que algo estranho aconteceu. Passei em frente a um túmulo antigo, rachado pelo tempo, e então o vi começar a tremer. A pedra vibrava como se estivesse prestes a rachar ao meio. O som do mármore arranhando ecoou pela escuridão. Meus olhos se arregalaram e minhas pernas travaram. Nunca pensei ver um túmulo se mexendo diante de mim. O ar ficou pesado. De repente, o ambiente inteiro gelou. Era como se eu tivesse entrado em um congelador. Meu fôlego saiu em vapor branco e minhas mãos ardiam de frio, como se estivessem prestes a congelar completamente. Antes que pudesse reagir, senti algo agarrar minhas pernas. Olhei para baixo e não vi nada além da sombra dos túmulos. Mas a pressão era real. Algo invisível me puxava para o chão com força brutal. Meus músculos travaram. O pânico tomou conta. Tentei correr, mas minhas botas estavam presas, como se afundassem em areia movediça invisível. Me debati, chutei o vazio, mas a cada tentativa a força aumentava. Um arrepio percorreu toda a minha espinha. Senti como se mãos frias me segurassem firmes. Mas minha voz não ecoou. O cemitério parecia me engolir em silêncio. O cheiro de flores ficou ainda mais intenso, sufocante. Lágrimas começaram a escorrer. Era como se estivesse prestes a ser arrastado para dentro da terra. E não havia ninguém para me socorrer. Foi então que algo dentro de mim despertou. Comecei a rezar. Sem pensar 2 vezes, recitei cada oração que lembrava. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha. As palavras saíam atropeladas, desesperadas. Mas era tudo o que eu podia fazer. A cada frase, senti o peso diminuindo. O frio começou a recuar. O túmulo que tremia parou, como se tivesse adormecido novamente. Meus pés foram se soltando lentamente, até que consegui mover os joelhos. Continuei rezando incansavelmente, mesmo enquanto corria de volta para a guarita. Meus dentes batiam de nervoso. A cada passo, parecia que ainda havia algo me perseguindo. Só quando fechei a porta da guarita, senti o ar voltar ao normal. Passei o resto da noite trancado, com a Bíblia que ficava em cima da mesa apertada contra o peito. As câmeras não mostraram nada, apenas eu parado diante do túmulo, desesperado, me debatendo sozinho como se estivesse louco. Mas eu sei o que aconteceu. No dia seguinte, entreguei meu uniforme. O encarregado tentou rir, dizendo que eu tinha medo de sombra. Não expliquei nada, só pedi demissão. Nunca mais voltei naquele cemitério e nunca mais aceitei trabalhar de vigia. Ainda sinto o cheiro de flores às vezes, principalmente à noite, quando tento dormir. É como se aquilo tivesse me marcado. Fecho os olhos e revivo o frio, o túmulo tremendo e as mãos invisíveis me arrastando para baixo. Se escrevo isso aqui é para alertar outros vigias. Cemitérios guardam mais do que corpos. Há coisas que não pertencem ao mundo dos vivos. Oração foi a única arma que me salvou. Se um dia sentir o mesmo perfume inexplicável, não ignore. Corra antes que seja tarde. E aí, amantes do sobrenatural, curtiram os relatos de hoje que eu preparei para vocês?
Caso tenha gostado, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal Área do Medo, lembrando sempre que aqui temos vídeos diários e extremamente assustadores.